Você sabe dizer a quantas pessoas Jesus apareceu? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, quero falar um pouquinho com vocês sobre as aparições, né? Hoje as aparições continuam a acontecer através da vida dos santos, o que nós chamamos de revelação particular. Também essas aparições aconteciam no começo, aonde o Senhor se revelava. Existe uma diferença entre elas, vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Quero pegar com vocês a palavra que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebeste, na qual estáis firmes. Por ele sois salvos, e se estáis guardados, tal como ele vos foi pregado por mim, de outro modo tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. É uma informação interessante. A gente não tinha dimensão, né, que isso possa acontecer. Que há uma aparição aqui para 500 pessoas, que o Senhor se revela de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram, ou seja, testemunham ainda, né, de forma verbal, ou seja, passam isso ainda para suas gerações, porque realmente foram agraciados por este dom, por essa graça, né? Nós estamos falando aqui provavelmente do ano entre 70 a 90, né? Então nós estamos falando aí 30, 40 anos, né, depois da morte de Jesus. Isso significa que muitas pessoas ainda estavam vivas. Se a aparição vem logo depois, né, vamos supor que veio no mesmo período ali que veio com dos apóstolos, logo em seguida, então foi no ano de 33 a 36 mais ou menos, então nós temos aí esse tempo de 35 a 40, 50 anos, vamos dizer assim. Depois, se a pessoa estava ali com seus 20, 30 anos, são pessoas que estavam por volta aí dos seus 70, 80 anos. Então, muitos deles estavam ainda vivos e testemunhavam tudo isso, né? Então, essa maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. Então, ele está dando uma sequência aqui, agora lendo, fica mais claro. Então, foi uma aparição, aconteceu justamente no mesmo período. Então, porque ele vai dizer o seguinte: depois apareceu a Tiago, depois apareceu a todos os apóstolos juntos, isso nós temos a narração, né? E depois apareceu a mim como um abortivo, né? Ou seja, a conversão de São Paulo, ele vai ter esta experiência. Temos aqui uma distinção, afinal de contas, a aparição aos apóstolos, né, como narrado no próprio texto, né, o que acontece? Eles podem tocar, né? Temos a dimensão da palavra, onde Tomé é convidado a tocar o Senhor. O Senhor come com os apóstolos, né? Come com ele ali na beira do mar de Tiberíades e assim por diante. Ou seja, era perceptível, né, o seu corpo e era possível tocar o seu corpo. Alguns santos vão receber essa revelação de Deus também. Porém, é uma revelação da qual eles não tocam o corpo de Cristo, mas conseguem vê-lo com clareza e assim também dele receber algo, receber um ensinamento, receber algo a ser revelado. O que distingue tal situação das outras? Bom, além desse fato mais concreto da presença de Jesus, é que a revelação que foi dada aos apóstolos, ela fecha a Escritura. Ou seja, aquilo que Deus quis anunciar está na palavra. A revelação foi nos dada, então, por completo.
a qual a igreja, como detentora da chave, vamos dizer, da revelação, no sentido de que a ela coube, né, determinar qual dos escritos eram revelação, nós percebemos o que? Houve ali o que é necessário, está completo. Tudo que depois aparece, embora tenha seu significado, aquilo que é, por exemplo, todo o caminho do Sagrado Coração de Jesus, né? Santa Gertrude, Santa Margarida de Alacoque, depois Santa Faustina, tantos santos que vão tocar essa dimensão, tem a sua importância, não alteram o conteúdo justamente da revelação. E se você não quiser ler este conteúdo, saber deste conteúdo, embora lógico tem toda a sua riqueza, isso não atrapalha, isso não tira toda a capacidade que Deus já lhe deu de reconhecer a verdade. A verdade está aqui, já está na palavra de Deus. Então, isso é a distinção. Por isso, toda revelação particular, ela não precisa ser, vamos dizer assim, um ato de fé. Ou seja, eu não preciso acreditar naquela revelação particular. Embora, como eu disse, tenha muita importância, né, principalmente para aproximarmos da intimidade com Deus, elas não precisam que você acredite nelas. Porque foi justamente algo dado a um particular, a uma pessoa. Embora, lógico, se espalhe muitas vezes, a revelação, por exemplo, dada a Santa Faustina, que espalha justamente a dimensão da misericórdia, que vai entrar justamente neste dom, nesse significado, não é necessário você acreditar nela para justamente dar os passos que te levam à salvação. Entende? Então, isso é a distinção. E podemos nós, na nossa caminhada, também termos pequenos dons, graças, consolações de Deus, onde nós podemos ver, tocar, sentir, visualizar de uma forma espiritual também a sua presença. Isso nada deve, vamos dizer assim, ser a base da sua fé, ok? Mas como um dom, como uma consolação de Deus que vem nos ensinar. Assim, o Senhor faz as suas aparições, as aparições que vão continuar sendo como aparições particulares. Por isso, sempre tenha a tua fé enraizada justamente na palavra. Olhe sim para os dons, né, deixados por Deus através da vida dos santos, mas sem dúvida com a base fixa na Escritura, naquilo que é a tradição da igreja, que está também no seu magistério, naqueles que nos conduz. Pense um pouquinho sobre isso e que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.